Agora a gente vai passar a palavra para o Leandro Narlock. Ele é jornalista, foi repórter de ciência e história da revista Veja e editor de aventuras na história e super interessante. Seu primeiro livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, está há mais de 70 semanas na lista dos mais vendidos do país. 90. Então, com a palavra, o Leandro Narlock. A minha resposta é a mesma para essa questão. Como vai ser o Brasil em 2032? A minha resposta é a mesma do Márcio, eu não tenho a menor ideia. Né? Não que eu não faça previsões, eu faço muitas previsões, acho que toda hora eu estou olhando assim, eu olho para essa plateia e falo, pô, isso aqui é tendência ou é uma coisa que está para acabar, ou é um movimento que está em extinção, que é obsoleto e vai acabar. Divulgando o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e o da América Latina, que eu lancei com o Duda Teixeira um mês atrás, 2, 3 meses atrás, na verdade, eu viajei muito pelo Brasil para públicos bem diferentes, né? Esses dias eu fui para uma cidade no interior de São Paulo chamada São João das Duas Pontes. E achei super legal porque tinha uma faixa lá, bem-vindo Leandro Narlock a São João das Duas Pontes. Chique, né? E para falar com estudantes, com estudantes do ensino, do ensino fundamental e do ensino médio sobre os livros, sobre a história do Brasil, sobre toda essa nova onda de história do Brasil que está surgindo nas universidades. Bom, eu vou para palestras das mais diferentes, né? Teve uma semana que eu dei palestra para uns empresários, a maioria deles muito ricos, em Belo Horizonte, e depois fui dar uma palestra em Recife, para professores muito pobres, né? E às vezes as indagações e os projetos são parecidos, né? Mesmo assim, tem material, eu sempre tiro material dessa convivência e também de tudo que a gente vê por aí, para as previsões mais disparatadas, né? Que vão para os lados mais opostos. Antes de falar sobre essas previsões, eu queria começar como o Getúlio começou, sobre como era o Brasil 25 anos atrás. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, e eu lembro que a minha mãe, eu tenho 2 irmãs mais velhas, e eu lembro que no plano cruzado a gente ia, ela botava nós 3 na Belina, né, a gente tinha uma Belina, deixava eu numa padaria, a minha irmã no mercadinho, e a minha outra irmã numa outra padaria, que era a fila do leite, né, quer dizer, como o governo tinha fixado os preços, os produtores deixaram, tem até fotos, né, muitas fotos dos mercados vazios, e cada pessoa podia comprar 2 saquinhos de leite, aquele leite tipo C. Então eu ficava naquele frio na área de Curitiba, esperando, eu lembro que era o 7º, 8º da fila, esperando o mercado abrir, ficava depois com os 2 leites, esperando a minha mãe voltar com as minhas irmãs. Né? Isso antes de ir para a aula, né? Antes de ir para a aula às 7h20 da manhã. Diante disso, gente, o Brasil avançou muito, né? Quer dizer, foram 25 anos salvadores para o Brasil, né? Quem diria naquela época que a Dilma, que é o presidente do Brasil, estaria hoje dando lição de moral, indo para a Europa, falando, vocês não sabem nada, tem que incentivar a economia, que o Brasil estaria com suas dívidas externas, com a sua dívida externa paga. Tem um livro muito bom, que está sendo muito bem vendido também, que é o Saga Brasileira, da Lívia Leitão, que conta muito bem essa história da inflação. As pessoas colocavam dinheiro no overnight, que era para render de um dia para o outro. O aluguel, o reajuste do aluguel, não sei quem é que paga aluguel, o reajuste do aluguel em 1989 foi de 866%. Coisa que a gente não tem mais ideia, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles não tinham sequer um balanço de quanto o banco lucrava e quanto o banco tinha de prejuízo. O Banco do Brasil ele tinha uma conta conjunta com o Banco Central. Se faltava dinheiro, o Banco do Brasil falava, olha, imprime aí mais alguns milhões de cruzados, né, que a gente está precisando. O Banco Central imprimia, e vocês sabem que a coisa que mais gera inflação é imprimir dinheiro, né? Quer dizer, se você quer gerar inflação, além de congelar preços, um outro jeito é imprimir dinheiro. E quem pagava isso era a gente, né? Quer dizer, esse descuido todo dos bancos, as estatais, a CSN, ela vendia aço muito barato, um aço com preço menor do que o preço real para grandes empreiteiras. E quem pagava todo esse déficit, esse prejuízo era a gente, né? Eu não sabia que voltou. Bom, diante disso, o Brasil avançou muito, gente. Olha que maravilha a gente tem hoje, empresas pagando impostos, né? A Vale do Rio Doce, ela paga 40 vezes mais impostos do que quando era estatal. Imagine um dono de hospital público vendo esse dinheiro, né? Quer dizer,
E outra coisa muito legal é que na década de 70 e também na década de 80, o crescimento populacional do Brasil era enorme, né? Tem um livro que fala que só em São Paulo era preciso construir 400 mil vagas de escola por ano. Porque era tanta gente que nascia, 3, 5 filhos, as pessoas pararam de morrer por causa da revolução médica. E isso hoje não acontece mais. A gente tem mais dinheiro e não precisa gastar tanto mais com essas coisas extremamente básicas, né? Quer dizer, a gente está com toda a oportunidade para crescer, como o Marcos falou. Bom, diante disso, parece muito otimista, né? Quer dizer, então, que se continuar assim, daqui a 25 anos, a gente vai ser uma Inglaterra, né? Vai estar ótimo, vai estar tudo perfeito. Mas tem um grande risco de tomar como garantido, né? Em inglês tem uma expressão muito boa para isso, que é take it for granted, né? Quer dizer, muita gente, em Cuba, por exemplo, aconteceu isso. Cuba, no final dos anos 50, a economia estava muito boa. Quando inventaram os aviões a jato, até a invenção dos aviões a jato, das turbinas, era muito chato viajar de avião, né? Era muito frio. O Churchill, por exemplo, o Winston Churchill, quando ele tinha que negociar, tinha que conseguir o apoio dos Estados Unidos para a Segunda Guerra, ele ia nos aviões quase congelando, uma viagem demorada. Quando inventaram os aviões a jato, os americanos descobriram o gosto de viajar para outros lugares, né? Quer dizer, isso ficou barato também. E Cuba foi um dos primeiros lugares em que os americanos começaram a viajar em peso. A economia ia bem em Cuba, apesar de toda a máfia ligada ao presidente, ao ditador cubano, o Fulgêncio Batista. E por causa disso, muita gente queria uma mudança na política, né? O Bacardi, né, o Bacardi, a família mais rica de Cuba, apoiou o grupo de guerrilheiros do Fidel Castro. Eu tenho bocejando ali, eu falei que não ia ser tão legal. Eu estou indo longe, mas eu já volto, pessoal, vamos lá. Os grandes donos de canaviais de Cuba também apoiaram o Fidel Castro. Cuba naquela época era um lugar desenvolvido, só que esse pessoal tomou como garantido, né? Quer dizer, tomou aquele desenvolvimento como certo. Não, essa riqueza está aqui e nunca mais vai acabar. E olha o que acontece hoje, né? Tem um fotógrafo amigo meu que foi para Cuba e ele viu que uma casa, ele entrou na casa de um cubano, ele ficou hospedado lá com um amigo pessoal, e o revestimento das casas eram os cartazes das grandes baladas, né? Das grandes noitadas que tinham nos anos 50. Quer dizer, aquela riqueza estagnada, né? Que parou no tempo. Ou seja, não há nenhuma garantia de que se os últimos 20 anos foram bons no Brasil, que os próximos 20 sejam bons. A gente corre um grande risco de tomar isso como garantido, né? Por exemplo, uma tática muito comum daquela época, do Collor, do Sarney, desses grandes picaretas, era culpar os ricos. Não estou dizendo que ricos não têm culpa de nada, né? Muitos ricos têm sim culpa de se aliar ao Estado para conseguir privilégio, por aí vai. Mas é muito fácil culpar os ricos. Por exemplo, o Sarney, no seu último discurso, o Sarney ele disse o seguinte: estou sendo vítima de uma conspiração das elites que querem se aproveitar do descontrole dos preços. Culpava os supermercados, culpava os banqueiros. O plano Collor, depois que começou a dar aquela bobagem toda, vocês sabem como foi o plano Collor, né? O confisco da poupança, que só deixou 50 cruzeiros. Dezenas de pessoas se mataram no Brasil, porque de repente se viram sem todo o dinheiro, né? O governo tinha confiscado tudo. Teve 3 dias de feriado bancário, depois do fim de semana, então veio a segunda-feira depois do plano Collor. Teve uma reportagem na Folha de São Paulo que acompanhou as compras no Shopping Eldorado, em São Paulo, na época o grande shopping de São Paulo. O primeiro cliente que apareceu no shopping fez uma compra às 4h30 da tarde, no shopping que abriu às 9 da manhã. Quer dizer, o plano Collor foi criminoso, né? E depois de todo esse trauma do Brasil, quando esse plano tão traumático começou a dar errado, o que o Collor fez? Falou: isso é culpa dos donos de supermercados. Todas aquelas normas que ninguém conseguia entender, as novas normas bancárias que o Collor tinha imposto, deixaram os bancários mesmo, né? Os bancários sem saber o que fazer, com enormes filas no banco. Eu lembro, no Bamerindos, nessa época eu ficava na fila do meu pai. Como vocês veem, meus pais me usavam muito para ficar na fila.
Eu lembro que eu ficava nas filas enormes do Bamerindos, e eu culpava muito o banco, né? Quer dizer, pô, que banco absurdo, que não bota mais caixa. Isso muito tempo depois eu me descobri que na verdade era uma desorganização do governo. O Collor, o Romeu Tuma e a Polícia Federal chegaram a prender bancários, gerentes de banco, donos de redes de supermercado, falando: vocês estão aumentando os preços. É exatamente o que o Chávez faz hoje, né? Na Venezuela. Proibir campos de golfe, por exemplo, porque isso é coisa de ricos. Ou o que a Cristina Kirchner faz na Argentina, né? Semana passada teve um problema com o câmbio, o que o ministro da Economia fez? Falou: não, isso aí é um ataque do jornal La Nación, que quer desestruturar a economia. No Brasil mesmo, agora não está acontecendo tanto, porque a gente está muito bem, né? Mas é só dar um peidinho, né, falando palavrão aqui para não existir, que o pessoal já começa a culpar ricos em geral, né? O Lula, por exemplo, falou que a crise de 2008 era culpa da elite branca internacional e tal. Ou seja, se por um lado a gente está muito melhor que há 25 anos, por outro lado a gente está igual, né? Em eleição é muito fácil identificar, é uma estratégia muito comum que o Evo Morales usava, por exemplo, e que também foi usada no Brasil, de ter o candidato dos pobres, né, o camarada se reconhecer como candidato dos pobres, e acusar: não, esse aqui é o candidato dos ricos, não vote nele porque ele é dos ricos. Gente, o que a economia do Brasil mostrou nos últimos anos? Que o que é bom para os ricos em geral, é bom para os pobres em geral. Os anos em que a pobreza mais diminuiu no Brasil, nos anos recentes, foram 2007 e 2010. Os anos em que mais surgiram milionários no Brasil, no tempo recente, 2007 e 2010. 2010 foi um ano que os bancos ganharam muito dinheiro. Quer dizer, a gente tem que parar. Eu acho que o que eu espero para esses próximos 25 anos é um país com menos ideologia de ressentimento, sabe? E que coloca uma classe contra outra, uma raça, uma etnia contra outra etnia. Senão a gente cai num populismo à la Collor, à la Sarney, né? Que faziam isso muito bem. A mesma Venezuela e a Bolívia mostram que se o candidato quer fazer mal para os empreendedores, né? Aqui é uma sala, eu acredito, cheia de empreendedores, cheia de geradores de riqueza. Se um governante quer fazer mal para geradores de riqueza, ele pode fazer. É muito fácil, né, fazer isso. É muito fácil tirar a competitividade de um país e tal. Mas ele acaba, justamente por isso, ele acaba fazendo mal para os pobres, né? Quer dizer, se você afasta o investimento externo, afasta o investimento interno, você cria uma competição menor por vagas de trabalho. Com menos vagas, as pessoas lutam por qualquer emprego, né? É muito legal você ver no Brasil, em São Paulo, no bairro onde eu moro, às vezes você andando algumas quadras de 7, 8 papéis de precisa-se empregado e tal. Eu reformei meu apartamento o ano passado e foi muito interessante assim, fazer o orçamento, foi doloroso e interessante, né? Você conhece aquele migrante nordestino, cara de humilde, assim, e aí quanto é que você vai cobrar por 2 meses e meio de trabalho? Ele, 20 mil reais. Você vai até o carro dele, o cara tem um web sport. Ao mesmo tempo eu fiquei bravo com isso, né, porque eu não sabia que ia gastar tanto dinheiro, ao mesmo tempo feliz. Quer dizer, é o capitalismo acontecendo, né? Quer dizer, é a escala de salários aumentando, subindo, beneficiando as pessoas, né? Quer dizer, é lindo isso acontecer, é lindo a gente ver isso acontecer no país, né? Bom, mas voltando agora às previsões. Eu dou muita entrevista, como falei, e participo de muitas palestras, e é engraçado como as pessoas pensam diferente de mim. É até muito bom estar num ambiente como esse, que eu falo: pô, eu não sou o cara do contra, né? Que só pensa coisas polêmicas, coisas erradas e tal. Eu dei a revista de estudos avançados da USP, que é de longe a maior revista científica do Brasil, acadêmica científica do Brasil. O último número dela é sobre Cuba. É um dossiê de Cuba que tem nessa revista. São mais ou menos uns 15 artigos, todos eles, a maioria deles escritos por cubanos, todos em tom de propaganda, mas não essa propaganda que vocês sabem fazer,
aquela propaganda dos anos 50, aquela bem ingênua de descrever qualidades de um produto, né? Vocês devem ver Mad Men, aquela série, e como eles já passaram por essa fase de descrever as qualidades de um produto, né? Este sabão limpa muito bem, ele tem um cheiro ótimo. Quer dizer, isso é coisa que ficou lá nos anos 50, só que a maior revista de estudos científicos do Brasil, publica textos todos muito parecidos e nada científicos, falando bem da ditadura de Cuba. Eu analisei todos esses textos e parece que eles foram escritos pela mesma pessoa, sempre citando uma frase do Fidel Castro no começo, depois falando sobre os problemas de Cuba antes da Revolução Comunista e como tudo melhorou nos tempos atuais. Diante disso, gente, eu penso o seguinte, ferrou, danou-se assim, o Brasil vai tomar... opa, faltam 5 minutos. O Brasil tem muito risco de ir por esse caminho ou por um caminho parecido, né? Eu acho que o meu primeiro livro entra muito nisso, né? Quer dizer, a gente tem uma visão de história do Brasil e parece que tem muito político disfarçado de professor nas nossas escolas, nas universidades, que conseguiram popularizar uma visão de mundo muito errada, muito equivocada e que muda o Brasil hoje em dia, né? Que traz perigos para o Brasil hoje em dia. O meu livro, não sei se, acho que muita gente não conhece aqui, ele vai muito contra aquela visão que a gente aprendeu na escola, de que as culpas, os problemas do Brasil são culpa das grandes potências que vieram para cá e tiraram as nossas riquezas, ou aquela ideia de que a Inglaterra fez o Brasil se endividar e fez o Brasil destruir o Paraguai. Na verdade, a Inglaterra tentou de todo modo evitar a guerra do Paraguai. Eu falo também sobre os índios, sobre os negros, e, bom, acho que é um pequeno antídoto, mas muito pequeno, né? Quer dizer, as pessoas ainda têm enraizada uma visão de que ricos estão de um lado e pobres estão de outro, de que o que é bom para um é ruim para o outro. Enfim, acho que é essa ideologia de ressentimento que é perigosa para o país, né? E que precisa mudar o quanto antes. Bom, falando aqui de política e economia, um assunto bem mais chato do que do Márcio, eu acho que a gente esquece um outro ponto, né? Que é muito mais íntimo, né, dos brasileiros, que deve acontecer não só no Brasil, mas no mundo todo, nos próximos 25 anos. Eu falo sobre a liberdade, sobre como lidar com a nossa liberdade. O capitalismo ele fez a gente ter muitas opções, não só o capitalismo, também toda uma mudança de modo de pensar nos últimos séculos, fez a gente ter muita liberdade de escolha, muita opção, né? E a gente hoje está rodeado de possibilidades de consumo, de compras, de possibilidades de vida, que às vezes fazem muito mal para a gente, né? Quer dizer, é preciso aprender a ser capitalista, a viver no mundo capitalista, né? A gente pode... imagine vocês as drogas que vão existir daqui a 25 anos, né? Opa! As drogas, os remédios que vão existir daqui a 25 anos. A gente teve essa semana passada o problema do cantor, que é mesmo, do Zezé de Camargo e Luciano, não sei qual dos dois, que se meteu, que teve um problema com um remédio, misturou com uísque e tal. Quer dizer, cada vez mais vai ser difícil a gente lidar com a nossa liberdade. O Sartre, o filósofo francês, tem uma frase que é: nós estamos condenados à nossa liberdade. E isso nunca foi tanto verdade, né? Quer dizer, a gente está livre hoje para se empanturrar de comida, ficar obeso, ficar sem nenhum amor próprio. A gente está livre para, pelo contrário, comer e ter acesso, e ter conhecimento para saber viver com saúde. A gente está livre para reduzir todas as nossas relações a relações de consumo, ou também o contrário. Quer dizer, eu acho que para mim o que eu quero nos próximos 25 anos é isso, é aprender a viver no mundo capitalista. E lembrar as pessoas que elas precisam aprender, né? Quer dizer, a gente às vezes pensa que virar adulto é ter um carrão, é ter uma casa própria e não ter valores, né? Enfim, essa visão, eu acho que além desses problemas de economia e política, dessas encruzilhadas da política e da economia, um grande problema é aprender, um grande embate que a gente vai ter nos próximos 25 anos, é aprender a viver no mundo capitalista. Obrigado, gente.